O secretário Marco Rubio, o embaixador Steve Witkoff e suas equipes deixaram o conforto de suas casas para, novamente, trabalhar para acabar com a carnificina que está se desenrolando no conflito Rússia-Ucrânia, na esperança de novamente trazer paz às famílias de toda aquela região, que um dia também possam desfrutar do conforto de suas casas. O presidente Donald Trump foi claro: essa loucura tem que acabar rápida e completamente. Durante sua recente visita à OTAN, o secretário Rubio também observou que o momento para a paz é agora, não em meses ou anos. É agora. Ele afirmou especificamente que apenas 2 semanas atrás, que seria uma questão de semanas, até sabermos se a Rússia estava séria sobre querer acabar com essa catástrofe. E agora, o mundo civilizado espera para ver se a Rússia está realmente séria. O presidente Trump comprometeu sua administração com a paz e um futuro no qual todos possam confiar. Sua visão e exigência pelo fim das hostilidades permanecem como uma estrela do norte para o secretário Rubio, o embaixador Witkoff, o enviado presidencial especial para a Ucrânia Keith Kellogg e tantos outros que estão determinados a deixar claro para todos ao redor do mundo que a guerra Rússia-Ucrânia nunca teria acontecido se o presidente Trump tivesse sido presidente na época. Agora ele continua comprometido em reverter o desastre que se desenrolou. Para esse fim, o secretário de Estado Marco Rubio, o embaixador Steve Witkoff e o enviado presidencial especial para a Ucrânia, Keith Kellogg, estão em Paris hoje com uma motivação clara: encontrar um caminho para acabar com a guerra Rússia-Ucrânia a fim de parar o derramamento de sangue. A visita, que inclui reuniões com parceiros europeus, visa avançar os interesses compartilhados e restaurar a estabilidade na região. O secretário também está conversando com parceiros sobre nosso compromisso compartilhado de garantir que o Irã nunca desenvolva ou obtenha uma arma nuclear. Esses esforços estão enraizados no bom senso e na firme convicção de que a força americana e a liderança decisiva podem remodelar o mundo para melhor. E agora passando para as notícias da semana, porque há mais. Eu sei, todos estão surpresos. Hoje, os Estados Unidos sancionaram o Banco Internacional do Iêmen por seu apoio financeiro aos Houthis, bem como líderes ou funcionários-chave desse banco. Os Estados Unidos estão comprometidos em interromper as redes financeiras dos Houthis e o acesso bancário como parte de nossa abordagem governamental completa para eliminar a rede de ameaças do Irã. Além disso, podemos confirmar a reportagem de que a Changwon Satellite Technology está apoiando diretamente os ataques terroristas dos Houthis, apoiados pelo Irã, contra interesses dos Ibadh-e-Wawah. As ações deles e o apoio de Pequim à empresa, mesmo após nossos contatos privados com eles, é mais um exemplo das alegações vazias da China de apoiar a paz. Instamos nossos parceiros a julgarem o Partido Comunista Chinês e as empresas chinesas por suas ações, não por suas palavras vazias. Restaurar sua liberdade de navegação no Mar Vermelho é uma prioridade para o presidente Trump. Pequim deve levar essa prioridade a sério ao considerar qualquer apoio futuro. A CGSTL. Os Estados Unidos não tolerarão que ninguém forneça apoio a organizações terroristas estrangeiras, como os Houthis. Agora, como parte da defesa inabalável do presidente Trump pela liberdade de expressão, o secretário Rubio fechou permanentemente o Escritório de Manipulação e Interferência de Informação Estrangeira do Departamento de Estado, anteriormente conhecido como Centro de Engajamento Global. Como afirmou o secretário Rubio, ao longo da última meia década, órgãos como o JEC foram chamados por nossa própria classe governante de quase destruidores da longa história de liberdade de expressão da América. Lançamos uma ampla iniciativa de transparência. O povo americano merece respostas e pretendemos fornecê-las. A maioria de vocês se lembrará, é claro, do esforço para censurar americanos,
usando certas entidades aqui no governo, incluindo aquela aqui no Departamento de Estado. Agora, passando para o orçamento. Continuamos a revisar a postura global e os programas do departamento para garantir que eles sirvam aos interesses do ZEUA. Em um mundo em rápida evolução, nossa política externa está fundamentada em entregar resultados, resultados que tornam nossa nação mais segura, mais forte e mais próspera. E como o Escritório de Gestão e Orçamento, o OMB, já declarou, as decisões de financiamento serão detalhadas no pedido de orçamento, que será transmitido ao Congresso no devido tempo, e eu não vou me adiantar a esse processo hoje apenas, não que algum de vocês tivesse perguntado, mas estou ansioso para detalhar mais à medida que o recebemos. Com isso, estou à disposição para suas perguntas, todas elas que talvez eu nem consiga responder, ou eu responderei a elas. Natalie. Obrigado, Tammy. Eu vou ter que sair em 12 minutos, porque preciso ir para o aeroporto. Ah, droga, deveria ter feito. Isso hoje, então... Quando eu sair, não estou saindo em protesto, mas apenas... Nunca sugeriria isso mais divertido ficar. Então, eu só quero te perguntar o que você disse, as conversas em Paris. Sim. Há mais detalhes que você pode fornecer. E quando você diz, Mike, o mundo civilizado espera para ver se a Rússia será séria. Você está sugerindo que a Rússia não faz parte do mundo civilizado? Bem, eu acho que estamos esperando para ver e eu suponho claramente... Não sabemos se a Rússia é civilizada. Eu acho que a Rússia tem interesse em fazer parte do mundo civilizado. Tomamos ações que tornam fácil e apropriado para nós fazermos negócios com e sermos abraçados por países que pensam de acordo que a paz importa. Isso importa para todos. E isso, em parte, é claro, afeta as escolhas que fazemos. Então, ok. Então, você tem mais a compartilhar Eu posso contar. sobre o que aconteceu ou o que está acontecendo ainda? Sim, agora o que posso notar, é claro, é sobre a outra reunião que esperamos, e posso confirmar que será no sábado e em Roma. Então, isso está confirmado. Para aqueles... Confirmou isso. Desculpe, senhora. Desculpe. Agora, Manny acabou de dizer que será em Roma. Sim, será em Roma. Sim. Vai ser em Roma no sábado. Muitos estamos dizendo... Sim, mas o secretário Rubio não vai estar lá. Estou perguntando sobre a Ucrânia. Você sabe disso? Isso é realmente... Muito obrigado. Desculpe, Você pergunta sobre a Ucrânia? estou perguntando sobre as conversas em Paris hoje. Pergunto, se tem mais... Ocorrem enquanto estamos aqui. Ok. Sim, estão acontecendo. Tudo. E elas estão, eu acho, também há um elemento onde o Irã, de fato, foi discutido também com as pessoas que estavam presentes. Então, como estamos esperando, certos relatórios sobre como foram as reuniões, então teremos mais a dizer, para dizer o mínimo. E espero que, eu acho, amanhã de manhã, muito cedo, talvez no horário do leste, possamos até ter alguns comentários do secretário, mas tudo isso, como eu vi nessas situações e encontros, as coisas mudam rapidamente. E isso pode ser o caso agora. Então, hesito em entrar mais no que nós podemos ver e quando podemos ver isso, apenas com base no fato de que é claro, e isso será determinado pelo que acontece no terreno. Obrigado. Tudo bem. E eu tenho que ir. Até logo. Tchau, Matt. Tudo bem. Sim, Andrea Mitchell. Oi, muito obrigado, Tammy. Deixe-me dar seguimento à reunião de sábado, porque quando eles saíram das últimas reuniões, inicialmente o embaixador Wyckoff disse que os Ciliare concordariam em não desmantelar, mas depois foi esclarecido que Desculpe. não exigir que o Irã desmantelasse tudo o que tinham, que a posição iraniana tem sido, de acordo com o meu melhor entendimento, que eles querem manter o suficiente para uma energia nuclear pacífica, para um programa civil com verificação sob o TNP. Milímetros. E estão dispostos a desistir do que haviam aumentado para 60%
nos últimos anos, alarmando o ZEUA e outros aliados e o resto do mundo. Mas a posição agora é que eles estão dizendo, aparentemente, que não vão desmantelar totalmente nenhum programa nuclear. A posição do ZEU é que eles têm que desmantelar até mesmo o que poderia ser comprovadamente provado como um enriquecimento nuclear pacífico por de baixo nível. E eu tinha mais uma pergunta para te fazer, mas você diz: Deixe-me responder essa. Fresca, e então eu ficarei com você. Eu não vou sair, eu prometo. Mas isso é importante porque eu entendo essa. É uma pergunta importante, mas isso é. Claro, se fôssemos negociar através de nossas conversas, ou na televisão, ou em qualquer outro lugar, não precisaríamos ir a Roma no sábado. Essas são questões que eu suponho que alguns gostariam de ter na mídia ou discutidas publicamente. Mas isso não é. Isso não é a natureza do que são as negociações. Não é reflexo, nós vamos. Mas a posição do ZNEU é que eles têm que desmantelar. Essa tem sido a posição pública. Certo. A linha vermelha clara é que o Irã não terá uma arma nuclear. Isso é inaceitável. Essa tem sido a declaração do presidente Trump desde o início. Agora, alguém poderia perguntar se você precisa de urânio enriquecido a 60% para um programa pacífico. Eu estou. Eu não estou nessas negociações. Eu não sei quais perguntas serão feitas, mas essa é a linha vermelha clara. E isso será discutido, em particular, entre as pessoas designadas para ter essa conversa. E se há algo que sabemos é o que é aceitável e inaceitável para o presidente Trump. E essa posição tem sido clara. Não, eu entendo isso. Sim, senhora. Mas em um nível muito mais baixo, algo acima de 5%, eles... A questão era se eles têm que desistir de todo o urânio que tem sido... E você sabe, se estivéssemos em Roma, almoçando, poderíamos ter tido uma conversa. Estamos felizes? Eu, certamente, não vou presumir de forma alguma quais são as conversas diplomáticas agora. O que pode ser uma negociação. Não vou presumir sobre elas, ou comentar, ou ter uma opinião. Você tinha numa segunda parte. Sim, senhora. Houve uma tentativa de sequestro em um avião internamente em Belize, Tropic Air, e envolveu um suposto sequestrador, que era um cidadão dos EO, que, de acordo com relatórios das autoridades locais, foi fatalmente baleado em uma confrontação com a polícia. Ele foi identificado, o cidadão dos SEO e portador de passaporte. O Departamento de Estado tem informação sobre isso? Ainda não. Assistimos a isso se desenrolar. Acho que como todos os outros, horrível. Estamos gratos, acho que todos nós estamos, que isso não se transformou em um evento de vítimas em massa com, eu acredito, mais de uma dúzia de pessoas no avião. Claramente, sabemos alguns poucos detalhes. Não sabemos muito mais. Mas, enquanto eu estava realmente trabalhando no briefing, isso apareceu. Apareceu na minha linha do tempo. Apareceu na sua e é aterrorizante. Mas graças a Deus. Não sabemos sobre feridos ou quaisquer outros detalhes, então certamente não posso comentar, mas parece que houve, obviamente, uma aplicação eficaz da lei no local. Isso é tudo que tenho para você agora, mas obviamente estamos acompanhando também. Obrigado. Certo? Sim, Humira. Oi, Tami, obrigada. Oi. Voltando aos seus comentários, momentos atrás que Matt também mencionou, o mundo civilizado quer ver se a Rússia está falando sério. Então, estamos apenas tentando entender o que exatamente os Estados Unidos estão esperando, dado que a Rússia rejeitou a proposta do presidente Trump. Quais são exatamente os critérios aqui? E considerando que o secretário disse, você sabe, veremos em semanas. Tipo, o que vocês estão esperando ver? E a administração está começando a elaborar um plano B, se ficar claro para a administração que a Rússia não está falando sério. Bem, obviamente, não posso falar sobre os detalhes do que o presidente
disse a outras pessoas ou quais são essas linhas de decisão? Sabemos que, e também eu diria, eu contestaria, discordaria um pouco da sua afirmação de que os russos rejeitaram algo. Novamente, isso é baseado talvez no que você observou e no que outros observaram. Eu não sei quais são as conversas, o que foi dito entre qualquer uma das partes. Não podemos ir por aí. Mas o que sabemos, e o que o secretário tem dito frequentemente, e o que o presidente diz, é que vamos julgar as pessoas com base em suas ações, não em suas palavras. E esse é um padrão universal que estaremos usando. E eu acho que isso é importante. Quanto às métricas, novamente, é por isso que você vai e encontra as pessoas cara a cara ou tem conversas. E é isso que estamos fazendo. Essa é uma dinâmica importante para determinar como muitas pessoas têm argumentado sobre se quem é sério, quem não é sério. E nós vimos as ações que nossos amigos ucranianos tomaram, que é um compromisso com um cessar-fogo total, a natureza das ações que eles disseram que fariam. Isso tem sido claro desde o início. E é compreensível. Você tem duas partes aqui, e nós temos um padrão. E é por isso que, embora agora tenhamos novamente nossos melhores e mais brilhantes em Paris, fazendo essa determinação que é claramente complicado. E no que diz respeito ao secretário, mencionando que será uma questão de semanas, isso, novamente, é um julgamento e uma declaração que acho que todos nós podemos entender em um cronograma, mas claramente está baseado no que eles dizem que esperam ver. Eu não estou a par disso, e essas conversas, é claro, algumas, o dia todo, e continuando agora mesmo. Eu suponho que sejam para determinar isso. Ótimo, apenas um acompanhamento. Os franceses, na verdade, mesmo que as conversas estejam em andamento, descreveram as conversas atuais, até agora, como excelentes, positivas, construtivas. Eu não quero colocar palavras na sua boca, mas você tem alguns adjetivos para descrever. Como tem sido até agora? Eu acho é bom quando qualquer parte de uma conversa desse tipo acredita que é positiva, e isso é ótimo. Isso é uma ótima notícia. É uma boa notícia. O que me importa é o que o presidente Trump e o secretário Rubio pensam, quando se trata do que eles pediram e do que esperam, e do que os Estados Unidos esperam. Esse é o padrão que o mundo se procura, e então saberemos o que virá disso. Os franceses estarem felizes é fabuloso. Eu amo os franceses. Eu amo Paris. É um grande país. Realmente é. E deve-se ir. Eu sei que você sabe coisas sobre os franceses na América, mas realmente é. Viajar é maravilhoso, conhecer pessoas é incrível. E os franceses são pessoas ótimas. Mas o que eu sei é que até hoje, enquanto eles estavam conversando naquela maravilhosa e requintada capital, mais pessoas morreram que esperavam estar vivas esta noite e amanhã, que perderão a Sexta-feira Santa, que perderão a Páscoa, que acabaram de celebrar o Pesach. Então, podemos pensar nos sentimentos dos diplomatas, que são importantes, mas o que importa é o resultado final. O que os Estados Unidos são capazes de entregar e alcançar durante essas reuniões. E o que os Estados Unidos querem, francamente, para fazer desta uma situação que este é o primeiro envolvimento. E a natureza das pessoas, ambas as partes na mesa, desde o início desta atrocidade. E isso fala sobre os Estados Unidos, o poder de Trump, o poder da diplomacia nos Estados Unidos. Então, isso é uma boa notícia, mas a melhor notícia será quando as expectativas da América e do presidente Trump forem atendidas. Sim, senhor. Obrigado, Tami, agradeço. 2 perguntas para começar. Número 1. O presidente do Líbano comentou ontem que pretende desarmar o Hezbollah até o final do ano, mas ele disse: isso precisa ser feito de forma bilateral, sem interferência ou pressão estrangeira. Eu queria saber a reação do Departamento de Estado a esse comentário do presidente libanês e perguntar como isso pode moldar o papel do vice-enviado especial Ortega no futuro ao lidar com o portfólio do Líbano. Você sabe, você sempre me pergunta coisas sobre as quais tenho opiniões, responder, mas você... Feliz ouvir opiniões.
Mas eu não posso como o Departamento de Estado. Estou aqui para falar com você sobre, você sabe, quais são os resultados das coisas. O que estamos pretendendo, o que estamos fazendo, certamente não. Especulando sobre o que Morgan Ortagus será capaz de fazer, o que qualquer enviado especial será capaz de fazer, qual será nossa resposta a o líder de outra nação fará. Ou o que eles estão declarando. O que sabemos é claro, e o que é claro e continua claro, é que queremos paz em toda essa região, obviamente. Estamos lidando com a ameaça do Irã, que, é claro, inclui o Hezbollah, sem mencionar o Hamas e os Houthis. Isso é uma dinâmica abrangente. Então, deixo isso para os diplomatas. Sabemos que eles estão abordando e cientes de todos os outros aspectos lá, mas estamos ao lado de Israel. Isso não é difícil, assim como a razão pela qual estamos lá e por que estamos ao lado de Israel. Segunda pergunta. Já faz 3 semanas desde que Elise Stefanik retirou-se da nomeação para embaixadora da ONU. Um rascunho foi divulgado, foi vazado, eu acho, ontem, mas um rascunho é sempre uma janela para o pensamento de uma administração. 0 sem financiamento. For real. Desculpe. Se for real. Se for real. Se realmente veio de onde? De onde? Dizem que veio, mas continue. Zerando o financiamento para a ONU. Então, estou tentando descobrir. Pode, meu. Sim. Isso. Há uma correlação aqui entre a falta de disposição para apresentar outro candidato e quanto tempo. Meu, a conversa. Então, à noite bebendo com você. Deve ser incrível. Estou ansioso por isso. Sim. Mas quanto tempo com o embaixador interino lá, isso não causa danos? Prolongar o processo? Não, você tem... Acho que você está por aqui há um tempo. O processo orçamentário é longo. Também estamos passando por um processo aqui de reduzir o orçamento, porque o déficit e os problemas que tivemos, a forma como temos gastado, é insustentável. E assim o presidente está tornando a América grande novamente, garantindo que ela não colapse economicamente. Esse é um daqueles padrões. Quando se trata de... Nós vimos o processo. Eu não vou falar sobre as escolhas que o presidente Trump fez, ou a natureza do Congresso e a questão das maiorias e minorias. E o fato de que há um grande talento do qual ele pode escolher para o embaixador da ONU, para qualquer outra posição aqui. São pessoas, talvez, que não estiveram no governo, pessoas que nunca foram embaixadores, pessoas que poderiam ser. Isso realmente amplia seu ponto de vista e quem ele conhece e o que ele espera, como Steve Witkoff. Embaixador Witkoff, homem notável agora desempenhando um papel extraordinário na tentativa de alcançar a paz mundial. Isso talvez não fosse algo que ele esperava, mas está acontecendo. Eu diria que o talento que está aqui é mais do que suficiente para o presidente escolher outro candidato. E, em segundo lugar, aquela outra história que abordamos na terça-feira sobre eliminar a OTAN e a ONU é absurda. O fato é que o financiamento pode parecer diferente, mas também será um financiamento mais eficaz e eficiente, que nos permitirá talvez fazer ainda mais enquanto lidamos com desperdício, fraude e abuso. É algo que você já ouviu antes, mas vale a pena repetir. Então, quando lidamos com a OTAN, o secretário Rubio afirmou repetidamente que estamos comprometidos com a OTAN, mas uma que claramente precisa de uma forte voz americana, como vimos, que pode fazer a diferença, e nós vamos ter uma. O presidente Trump tomará essa decisão, e será uma boa decisão. Obrigado, Tami. Tudo bem, senhor? Obrigado, Tami. Voltar ao tema Ucrânia. Há 2 perguntas, Sim, senhor. se eu puder. China, você provavelmente ouviu a última declaração do presidente Zelensky sobre a China, dizendo que a China fornece à Rússia mão de obra, poder de fogo e até os ajuda a fabricar algumas armas dentro da Rússia. E isso meio que remonta à sua declaração anterior de alguns dias atrás sobre a China, você sabe, fornecendo quase 80% dos suprimentos para a Rússia. Há apelos, Marie, do Congresso, apelos bipartidários, instando a administração a implementar sanções contra a China. Você está planejando tomar alguma ação para evitar que isso aconteça? Bem, sabemos, é claro, não preciso mencionar a palavra tarifas para todos, mas essas são coisas que não se tratam de punir qualquer nação, mas sim de um campo de jogo justo.
Isso é relevante, certamente provando que o presidente Trump não só não é um tímido em se envolver com a China, ele não é tímido em se envolver com ninguém. E isso é uma coisa que o povo americano sabe. E eu acho também que nosso comentário e a natureza das ações que estamos tomando em geral quando se trata das escolhas da China têm sido claras. Uma coisa que falando da China e da natureza do que eles estão envolvidos, vou te contar uma coisa, é um pouco fora da região da Ucrânia, é que há uma empresa chinesa fornecendo imagens de satélite para os Houthis. E estamos cientes desses relatórios que foram, acho, relatados originalmente, talvez pelo Financial Times. Mas a China tenta consistentemente, como você sabe, se apresentar como um pacificador global. E, no entanto, é claro que Pequim e empresas baseadas na China fornecem suporte econômico e técnico-chave para regimes como a Rússia, Coreia do Norte e Irã e seus proxies. O PCC continua a capacitar esses regimes, seja através do fornecimento de itens de uso dual. A Rússia precisa sustentar sua guerra na Ucrânia, o desenvolvimento de mísseis balísticos da Coreia do Norte ou o apoio do Irã ao terrorismo em todo o Oriente Médio. E, apenas voltando ao meu ponto inicial sobre Changwang, isso é uma dinâmica onde é claro, à medida que aprendemos, seu envolvimento com a guerra e o sofrimento das pessoas globalmente. E, claro, isso continua inaceitável. O apoio de Pequim, aliás, a essa empresa, a empresa de satélites, mesmo depois de termos mantido discussões com eles sobre isso, o fato de continuarem a fazer isso é inaceitável. Certamente contradiz suas alegações de serem apoiadores da paz. E instamos nossos parceiros a julgarem o PCC e as empresas chinesas novamente por suas ações e não por suas palavras. E minha segunda pergunta, se me permite, quer voltar a Sumi. Você fez um comentário sobre isso da última vez. Sim. Eu esperava que você pudesse nos ajudar a esclarecer, é verdade ou não, os relatos de que os EBAs bloquearam uma resposta unificada do G7 à Sumi. Estou confuso porque vimos a declaração do secretário, a declaração do presidente. Eles foram muito claros sobre isso. O relatório sugere que você tem feito isso porque quer evitar irritar a Rússia. Bem, novamente entendemos que todos vemos muitas coisas escritas. Talvez sejam seus colegas, pessoas que você conhece. Mas o mundo não funciona com base em suposições ou teorias da conspiração que aparecem em jornais e revistas. Está claro para o mundo que foi um ataque horrível. Mas também a noção de eu me envolver em discutir quais poderiam ser nossas conversas diplomáticas privadas não vai acontecer. Mas também sabemos que, porque você não ouve sobre nossa reação, porque não vamos nos envolver nessa dinâmica pública, não significa que as coisas não estejam acontecendo. Então, claramente não conduzimos a política externa com base em qualquer nova teoria da conspiração ou suposição que surja em uma revista sobre o que estamos fazendo, ou por que estamos fazendo, ou por que não estamos fazendo. Isso não vai acontecer eventualmente. Talvez não tão rapidamente quanto alguns gostariam. As pessoas acabam descobrindo quais são os resultados. E então isso é tudo que direi sobre esse relatório específico. Obrigado. Sim, senhora. Obrigada, Tammy. Tenho 2 perguntas. Franceses disseram que haverá mais conversas em Londres sobre a Ucrânia. O secretário participará delas? Ouvi sobre essa declaração e não posso dizer agora quais são os detalhes ou quais serão as ações do secretário. Mas fiquem atentos. Obviamente, essas são reuniões importantes, mas como o secretário observou, não vamos ter reuniões sobre reuniões. Tudo bem? Desculpe, mais uma. Sim, mais uma. Claro. No caso de Mohsen Madlani, estudante da Colômbia com visto revogado, o The New York Times relata que o secretário Rubio divulgou um memorando dizendo que suas atividades poderiam, cito, potencialmente minar o processo de paz no Oriente Médio. Você pode confirmar que esse é um memorando legítimo e como suas atividades... Não, eu não vou. Eu não vou confirmar, discutir ou negar sobre um memorando assim. E quando se trata de, como você sabe, todos esses casos, e eu sei que às vezes não é empolgante, mas é verdade.
é que temos um padrão de não falar sobre dinâmicas de visto individuais, inclusive com esse indivíduo, e não, eu não vou falar sobre esse memorando. Sim, senhora. Obrigada, Tammy. Há pouco tempo, o presidente disse que o acordo mineral com a Ucrânia seria assinado na próxima quinta-feira. Só estou me perguntando se você tem mais detalhes para oferecer sobre isso. E você pode dizer se isso foi um tópico de discussão em Paris hoje com o secretário? Sabe, eu novamente não sei. E mesmo que soubesse, eu não falaria sobre os detalhes do que essa conversa seria. O que eu já disse antes, e ainda é verdade, claro, é que não haverá conversas que acontecerão sobre arranjos para coisas que estão relacionadas. As negociações de cessar-fogo, certo? Quero dizer, pela primeira vez, conseguimos conversar com a Rússia sobre relações diplomáticas e a natureza, como podemos nos conectar uns com os outros. E isso não está de forma alguma relacionado à dinâmica do cessar-fogo. E, embora eu não possa comentar sobre o estado desse acordo, o que direi é que as negociações estão em andamento. Mas, novamente, não. Não está relacionado, obviamente, ao esforço em relação a acabar com essas hostilidades. Nos dias 11 e 12 de abril, equipes técnicas dos EUAs e da Ucrânia conduziram negociações construtivas sobre o proposto Fundo de Investimento em Reconstrução. Nós concordamos em continuar essas discussões para finalizar o acordo o mais rápido possível. Este fundo ajudará a fornecer garantias econômicas enquanto buscamos trazer este conflito a um fim pacífico. Então você vai ouvir sobre fundo de investimento e veremos o que isso contém, à medida que as coisas avançam. Mas essas são negociações ativas neste momento. Sim, senhor. Muito obrigado. Posso só voltar ao Irã por um momento? Você pode me dizer de onde você é? Sim. Tom Watkins, do The National. Excelente. Bem-vindo a bordo. Muito obrigado. O presidente Trump, na segunda-feira, disse que Teherã estava nos enrolando, sugerindo um senso de impaciência com o ritmo das negociações. Você pode falar sobre isso se há uma sensação de que o tempo está se esgotando? E permanecendo no Irã, vários relatórios esta semana. Você pode nos contar algo sobre essas discussões? Sim, fui perguntado, acredito que na terça-feira, sobre os relatórios sobre o que está acontecendo no terreno. Lá, contra os Houthis, o que é algo em que não estamos envolvidos, então não posso falar sobre quais são os planos ou quais planos de batalha ou ataques contra os Houthis por outros indivíduos, outros governos ou regimes. Então essas discussões não estão acontecendo? Essas conversas não estão acontecendo? As conversas sobre... Com os iemenitas, entre os EUA e as facções iemenitas, que são contra os Houthis. Bem, novamente, eu acabei de dizer, como sou o porta-voz do Departamento de Estado do ZIWA, eu não posso falar e não falaria sobre o que o Iêmen pode ou não estar dizendo aos Houthis ou a qualquer outra pessoa. Mas sua primeira pergunta foi sobre o presidente Trump. O que você percebeu como irritação sobre o ritmo das negociações? Bem, ao longo deste processo, está claro que eles esperam respostas rápidas. Novamente, não haverá reuniões sobre reuniões. Não serão meses ou anos para obter respostas. Eu vejo você, senhor. É uma questão de semanas, certo? Isso é sobre vida e morte. E é assim que vemos isso. Eu diria que, embora ainda haja um compromisso, que o presidente Trump, claramente, como os Estados Unidos, poderia tomar muitas ações contra pessoas que ameaçam este país, e escolhemos não fazê-lo. Acho que isso diz muito. E o compromisso de falar com entidades que nos ameaçaram repetidamente, que têm interesse em nos ameaçar, ou que fizeram coisas que foram horríveis. E ainda assim, a primeira questão para parar isso, sem recorrer a mais violência, o que às vezes teve que acontecer é sentar e conversar e encontrar uma resposta. Mas não é, novamente, nenhum desses indivíduos está preparado para que a resposta seja a busca, certo? Que o esforço e a coisa que fazemos é tentar. Tem que haver um resultado. E eu acho que isso é o que Trump está mostrando aqui. Que não se trata não vai ser sobre tentar, ou reunião após reunião.
Há respostas às quais você pode dizer sim ou não e resolver. E é isso que ele, como presidente, espera. Como empresário, ele esperava isso. E como presidente, ele esperava isso. Sim, lá atrás, senhor. Muito obrigado. Nádia, depois dele. Obrigado. Ok. O que Victoria Nuland discutiu em sua reunião com líderes curdos seniores em sua visita ao Kurdistão? Boa pergunta. Eu não tenho a resposta para isso, mas vamos obtê-la. Podemos? Obrigado, senhora. Eu vou conseguir isso para você. Nádia, vá em frente. Obrigado, vou. Há muito por fazer. Sim, claro. Acompanhamento do... Estamos todos tão ocupados. Estamos. Sobre acompanhamento sobre a questão do Irã, assumindo que essas conversas vão acontecer no sábado, em Roma. Sim. O que os Estados Unidos querem ver para que você possa descrever como bem-sucedido? Então, como um critério de medição, você dirá que entramos nesta negociação e, portanto, estamos considerando um sucesso. Qual é exatamente o objetivo? Eu não tomo essa decisão sobre o que isso vai ser quando se trata dos negociadores que estão naquela mesa. O presidente novamente estabeleceu uma linha clara e brilhante. Eles não terão uma arma nuclear. Como isso será determinado, ficará a cargo das pessoas na mesa. Ok. Mas uma pergunta sobre Gaza, rapidamente. Você sabe, a situação das crianças em Gaza é descrita como um inferno na Terra. 7 semanas, nenhum alimento está entrando. Você acha que Israel deveria permitir que a ajuda humanitária chegasse às mulheres e crianças em Gaza, independentemente de haver negociação ou progresso com o Hamas sobre os reféns? Sim. E isso surge o tempo todo por uma boa razão, porque é uma questão séria, e todos nós nos importamos com isso. Também sabemos que é uma zona onde ainda há combates, onde há nós. Recentemente tivemos o Hamas dizendo que de repente não sabe onde está Adon Alexander. É uma dinâmica notável. É horrível. Tudo o que fazemos, no entanto, é para afetar exatamente o que você mencionou, que é salvar a vida de todos, certamente homens também, e mulheres e crianças. É para parar isso, para que isso não seja um problema para as pessoas. É por isso que fazemos tudo. Dizer que se perguntar ou se estamos preocupados durante o processo quando os cessar-fogos são quebrados se torna impossível. Claro que é frustrante. Não é o que nenhum de nós quer, muito menos as pessoas que vão lá e estão negociando o tempo todo. É a coisa que impulsiona nosso desejo de paz como seres humanos. E ainda assim, você sabe, não podemos desistir porque é interrompido ou frustrado. E é um lembrete sobre por que essa situação horrível tem que acabar, por que a situação Ucrânia-Rússia tem que acabar. Enquanto nós, você sabe, estamos aqui em um ambiente confortável e voltamos para nossas famílias. Isso parece ser um luxo hoje em dia, mas não devemos dar isso como garantido. Então, claro, esse é o objetivo. É resolver isso. E é um objetivo pelo qual trabalhamos todos os dias. Eu não consegui falar com você da última vez. Bem-vinda de volta. Sim, obrigada. Obrigada, Hillary. Então, hoje eu estava assistindo ao briefing com o conselheiro especial sênior do presidente Trump, Sr. Massad Grita. Ele acabou de retornar de sua viagem à África. Ele está na RDC. Sim, ele voltou e compartilhou algumas das reuniões que teve com alguns presidentes nesta região. Então, quero ouvir de você. Ele mencionou sobre a discussão desses acordos minerais entre os Estados Unidos e a RDC. Mas o principal objetivo, o principal interesse da RDC é a paz que eles estão buscando na região. Claro, todos nós queremos. Então, você pode nos contar quão confiante está a administração Trump de que desta vez, finalmente, haverá paz para o povo congolês? Porque até hoje há pessoas morrendo na região? Bem, o presidente é obviamente um homem confiante. Ele tem um aparato em suas mãos que pode tentar fazer as coisas funcionarem. E ele é confiante o suficiente para isso. Ele é um grande negociador. Ele é acessível. Ele é transparente. Então, em geral, o que ele faz com confiança. Mas posso contar um pouco às pessoas sobre essa dinâmica? E eu gosto que você tenha perguntado, porque muitas pessoas não perguntam sobre a África em certos sentidos, e certamente sobre a RDC. Mas o conselheiro sênior, Boulos, para aqueles que não sabem, Boulos, ele
Viajou junto com o secretário adjunto para Assuntos Africanos, Sanders. Viajou para a República Democrática do Congo, Quênia, Uganda e Ruanda este mês para se encontrar com chefes de Estado e líderes empresariais, para promover os esforços em prol da paz duradoura no leste da República Democrática do Congo e promover os EQUIWAR, investimento do setor privado na região. A prosperidade econômica não acontecerá sem segurança. Reiteramos que não há solução militar para a crise no leste da RDC. Queremos ver uma paz duradoura nessa região, que estabeleça a base para uma economia regional próspera. E é sobre o acordo mineral especificamente. Ele se encontrou com o presidente lá. Certo. Nossos países estão trabalhando em um acordo de minerais que aumentará o investimento dos EBA no setor de mineração da RDC. E nossos parceiros da RDC se comprometeram a facilitar um ambiente de negócios eficiente, transparente e eficaz para fortalecer nossa cooperação neste setor e atrair investimentos dos EUA, investimento, que cria empregos e prosperidade. Esperamos que essa parceria envolva não apenas nossos governos, mas uma gama de parceiros do setor privado. Estamos no processo de determinar os próximos passos e teremos mais a anunciar em um futuro próximo. E como dissemos quando se trata de fundos de investimento financeiro ou de outra forma, é que quando um país tem os Estados Unidos como parceiro e empresas privadas americanas, investir na região não é apenas sobre empregos e esperança para o futuro, mas também é um sinal para a região de que há mais força para essa nação. Então, ele também comentou que os Estados Unidos irão apoiar totalmente, quero dizer, a administração Trump irá apoiar totalmente o corredor do Lobito processo. Você pode compartilhar conosco, porque ele mencionou também que está planejando viajar para... Bem, você sabe, eu não posso falar sobre o que o presidente deles disse. Ou o que o presidente Trump, ele mencionou. Presidente, esta administração irá apoiar totalmente. Tenho certeza de que ele disse isso. Eu não duvido disso. Ele disse isso. Eu não faço parte do que o presidente Trump ou seus conselheiros ou enviados podem ter dito ou não dito. Então, ele disse isso. Não é algo sobre o qual eu certamente possa comentar ou confirmar. Sim, senhor. Obrigado. Obrigado, Tommy. Pergunta sobre a Síria. Há muitos relatos falando sobre os EUA, retirando ou reduzindo suas forças na Síria. Esta pergunta não é sobre a postura militar, mas sobre a decisão da administração de retirar ou manter suas forças na Síria. Eu me lembro que o presidente Trump disse que estamos analisando nossas forças na Síria e tomaremos uma decisão. Então, estou fazendo esta pergunta ao Departamento de Estado porque o Estado é um jogador-chave no processo de tomada de decisão e supervisiona as atividades do ISIS na Síria. Vocês tomaram alguma decisão de política externa em relação aos EUT forças na Síria? E eu gostaria de ter seus comentários sobre esses relatórios porque talvez eles possam enganar. Bem, eu sei que o Departamento de Estado não está envolvido em lidar com o ISIS. Tudo bem. Isso é com o Departamento de Defesa. Certo. Então, temos segurança interna, certas questões, Departamento de Defesa e nossas Forças Armadas. O Departamento de Estado é o braço diplomático. Claro, lidamos e somos parceiros em questões quando se trata de organizações terroristas estrangeiras. Aqui, a natureza de quem está aqui e como chegaram aqui. Mas, certamente, eu não posso falar sobre a natureza disso. O que eu posso te dizer apenas pela minha experiência, é que o Departamento de Defesa realoca rotineiramente forças com base nas necessidades operacionais e contingências. Então, isso não seria necessariamente incomum, mas para uma resposta específica sobre essa questão, eu te encaminho ao Departamento de Defesa. Muito obrigado, Jahan Serbal da Ray News. A política externa do presidente Trump como paz através da força unindo o mundo, muitos analistas acreditam que é por causa das políticas desta administração que vemos mais oportunidades de paz no Oriente Médio e na Rússia. Espero que sim. O presidente Trump também deixou claro que ele tem tolerância zero para o terrorismo. Então, quando podemos esperar algumas ações militares contra redes terroristas no Afeganistão, como vimos no Iêmen? Porque esses terroristas estão usando armas americanas deixadas pela administração Biden contra países vizinhos. Você está vendo isso, a amplitude do que estamos fazendo em relação e as ferramentas que estamos usando para lidar com redes terroristas. Isso tem sido claro, eu acho, em cada briefing. Quando se trata do Irã,
Certamente não posso falar sobre a natureza de nossas escolhas quando se trata desse país. Mas é um esforço mundial. Está em ambos os hemisférios. E, em parte, isso é o que aborda, é claro, o nosso desejo de garantir que a OTAN seja forte e reafirmar nosso compromisso com a OTAN por causa dessa área. Mas nós também, é claro, como os Estados Unidos, temos que lidar com isso. Outras áreas em outras grandes regiões e em todo o globo. Então, é mundial. Nesse caso específico, não posso dar nenhum detalhe. Sim. Eric, vai em frente. Sobre a pergunta, eu queria te perguntar, vimos há pouco tempo hoje o presidente Zelensky falando com repórteres em Kiev, acusando a China de fornecer armas à Rússia e dizendo que ele apresentará evidências detalhadas na próxima semana. O ZEUA tem uma avaliação semelhante sobre o papel da China diretamente em armas, não apenas tecnologia, mas apoio real de armamentos para a Rússia? Bem, os detalhes do apoio deles, sobre os quais já falei bastante quando se trata da Rússia e desta guerra, assim como mencionei algumas vezes aqui nesta coletiva, o apoio deles ao Irã, e particularmente aos Houthis. Não vou entrar nos detalhes de quais setores isso envolve. Mas acho que fomos muito claros sobre nossa preocupação em relação à China. Sim, senhora. O secretário Rubio conversou com seu homólogo turco, Hakan Fidan, na segunda-feira por telefone e eles discutiram ameaças representadas pelo Irã, entre outras questões. Isso de acordo com o comunicado do Departamento de Estado. Você pode elaborar? Fayeb foi enviada por mim, na verdade. Eu não sei. Sim. Você pode elaborar sobre o papel? A Turquia está desempenhando ou poderia desempenhar? Oh, não, eu não posso. Eu não posso, mas é uma boa pergunta. O que posso dizer é que todos os nossos parceiros e aliados é algo notável de se observar com todos os vilões que estão por aí fazendo coisas às pessoas, coisas horríveis. Há muitos países trabalhando juntos. É notável ver o quadro de engajamento global que existe. Vou soar como um hippie aqui, mas é lindo. É uma coisa linda de se ver. E é por isso que devemos ter esperança. Você não vê isso tanto porque é silencioso. Vemos as coisas horríveis que surgem, mas é uma rede notável de seres humanos, de uma vasta gama de países em ambos os hemisférios que estão trabalhando para tornar o futuro um lugar melhor. E é uma honra saber que o Departamento de Estado dos Estados Unidos é um elemento-chave para ajudar a fazer isso acontecer. É lindo. Sim, senhora, lá atrás, a jaqueta branca. Nós entramos na Síria, na verdade, deveria ser esperado. Um tipo de seca de tropas do ZEU na Síria em um futuro próximo, especialmente após o Irã. Desculpe, um tipo de quê? No futuro próximo? Uma redução das tropas do ZEUA. Redução. Dentro da Síria. Eu... Após as conversas com o Irã. Sim. Você sabe, isso é algo... E eu nunca realmente acho que você saberia se eu estivesse sendo evasivo porque não faço isso bem. Eu não sei. Eu não falo pelo DOD ou pela natureza do que as decisões militares em comparação com o departamento para o qual eu trabalho, que é sobre conversas. O que, claro, é bom para mim porque estou falando FEJLA. Segunda pergunta. Então eu não posso falar sobre isso de jeito nenhum. Mas acredito que o DOD teria uma gama completa e acredito que eles compartilhariam com você. Ok. E os STUA ontem votaram contra uma resolução da Assembleia Geral da ONU condenando as ações russas contra a Ucrânia junto com a Coreia do Norte e Sudão. Isso marca a segunda vez que um voto semelhante ocorre. Isso indica que você está tão otimista sobre as intenções russas de acabar com a guerra? É porque você está trabalhando em um acordo de paz, ou você terminou com a ONU? Certamente. Primeiro, eu não posso falar sobre nenhuma dessas coisas, porque eu não teria uma resposta para elas. Eu simplesmente não posso falar sobre isso. Mas, novamente, eu sei que esta é uma administração, que estamos na ONU por uma razão. Está aqui nos Estados Unidos. Ela pode desempenhar um papel importante, e já desempenhou no passado, e pode novamente. A verdade fundamental, quando se trata de como os votos são feitos, não é da minha conta, e não é algo sobre o qual eu realmente possa falar.
Tudo bem. Eu acho... Pami. Estamos aqui. Eu acho que terminamos. Quero agradecer a todos vocês. Nós vamos... Eu não fui a Paris especificamente para poder estar aqui com vocês hoje. Obrigado. Nós, novamente, vou lembrar vocês, estamos esperando uma declaração que será oficial. Esperamos que as coisas possam mudar muito dramaticamente nas primeiras horas. Pami. Então, mantenham isso em mente. Assim que recebermos qualquer tipo de confirmação que ainda não chegou, certamente informaremos nosso grupo de apoio e acho que o resto de vocês poderá descobrir. Mas vamos ver o que acontece. Sim. Esperamos isso um pouco mais tarde e eu verei vocês na próxima terça-feira. Obrigado por me receber. Obrigado a todos.